noite, meu Brasil, e a todos e todas, aprendizes e aprendizas do canal 100% nas leis. Quero pedir desculpa aos amigos telespectadores que ontem eu iria ficar de postar aula sobre a pirâmide da hierarquia do ordenamento jurídico. Eu fiz a aula, mas não postei, mas amanhã eu estarei postando. Bom, hoje aqui no meu WhatsApp eu tava vendo, chegou uma pergunta de uma pessoa São Paulo, né? Do grupo do Palmeiras de São Paulo, a pessoa perguntando bem assim: qual o crime que se encaixa em quem desrespeita a fé religiosa de alguém? Tem na Constituição, quando ele engloba ali cultura, religião, orientação sexual, mas aqui eu vou falar dentro do Código Penal, por quê? Porque aqui tá falando só do desrespeito à religião. Esse crime é o de intolerância religiosa. Se encontra no artigo 208 do Código Penal, CP, Código Penal. A lei é a número 2.848, do dia 7 de dezembro de 1940. Vou tirar a dúvida dessa pessoa e de todos. Lembrando bem, se você quiser saber o artigo em si, você pausa a gravação, volta, assiste uma, duas vezes, anota no papel, tenta entender, porque eu explico rápido e objetivo, resumido, mas de uma maneira esclarecedora. O que diz o artigo 208 do Código Penal? Fala assim, ó. Eu sei de qual, mas eu vou ler. Escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar a cerimônia ou a prática de culto religioso. Resumindo, isso aqui geralmente é quando uma pessoa desrespeita a religião da outra. Publicamente, privadamente, por redes sociais, pessoalmente, dentro de um templo. Quer ver um exemplo assim? Tá uma pessoa andando com terço na rua, aí vem um evangélico que começa a perturbar aquela pessoa. Tira esse terço do pescoço, senão vai acontecer isso, senão vai acontecer aquilo. Ofende a pessoa, constrange a pessoa publicamente e desrespeita a crença religiosa da pessoa. Ou o contrário, um católico que desrespeita o evangélico, o espírita que desrespeita o evangélico, ou o evangélico que diz respeito ao espírita. Então, quando a pessoa perturba a cerimônia ou a prática de culto religioso, um exemplo, tá um grupo de pessoas fazendo um culto religioso da religião da Umbanda, vamos dar um exemplo, tá fazendo lá os rituais deles. Aí chega alguém e começa a falar que aquilo é do diabo, que aquilo não é de Deus, que aquilo é isso, é aquilo. O que acontece? Aí você atrapalha a concentração daquelas pessoas, a cerimônia, o culto, ou seja, é o ritual que a pessoa está fazendo ali. Mesma coisa o evangélico começar a pregar a palavra de Deus, vir alguém perturbar. Perturbar o quê? É a crença religiosa da pessoa, escarnecer. Começar a falar o quê? Que isso é errado, isso não é de Deus, não precisa disso tudo, que todo evangélico é ladrão e tudo. Não são todas as pessoas que fazem isso, mas tem algumas. Então, respondendo a pergunta dessa pessoa de São Paulo e tirando a dúvida de todos vocês, se um dia você for fazer uma prova de teologia, você vai aprender isso dentro de uma faculdade ou um vestibular ou um concurso, se cair alguma pergunta relacionada à religião. O crime de intolerância religiosa é isso, quando escarnece a crença ou a fé religiosa de uma pessoa e atrapalha a cerimônia ou um culto religioso de uma pessoa. Quer ver um exemplo mais claro? Desrespeitar a fé da pessoa, que é aquela pessoa que ela tem uma religião onde ela tem que usar o padrão de roupa e começa a vir as pessoas fazer chacota, debochar, discriminar, igual eu falei, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou fazer comentários ofensivos. Então, resumindo, o artigo 208 do Código Penal tem na Constituição. Mas eu estou falando no artigo 208 do Código Penal por quê? Porque a pessoa só perguntou a respeito do... Quando se desrespeita, né, a religião de alguém. Então, isso que eu quero falar. Desrespeito é isso. Vamos respeitar. O católico respeitar o evangélico respeitar o católico, o espírita respeitar o evangélico respeitar o espírita, etc. Porque se não respeitar, se não houver respeito, artigo 208 do Código Penal, que é o crime de intolerância religiosa. E quanto tempo que é a pena do crime de intolerância religiosa?
de 1 mês a 1 ano, ou seja, a pessoa não fica entre 1 mês e 1 ano preso, entre 1 mês a 12 meses, que dá 1 ano. O mínimo é 1 mês e o máximo é 12 meses, que é 1 ano, e além de pagar a multa. E o parágrafo único diz assim: se há emprego de violência, a pena é aumentada 1/3, sem prejuízo da correspondente violência. Um exemplo: se além da intolerância religiosa, a pessoa viu um católico ali com um terço no pescoço, aí foi na rua, além de discriminar, escarnecer a religião da pessoa, pegar e arrancar o terço da pessoa à força, ou dar um murro na pessoa por ela ser de outra religião, ou matar ou agredir, além do artigo 208, vai responder ao emprego da violência, ou seja, o 208 mais o 121. Se matar uma pessoa por causa de religião, aí responde o artigo 208 do Código Penal e o artigo 121, que faz intolerância religiosa e o homicídio, ou os 208 mais a lesão corporal. Unifica as duas penas e fica mais tempo preso, aí passa mais de 1 ano, porque vai ter 2 penas e não só da intolerância religiosa. Tirando a explicação da pessoa lá do São Paulo e respondendo a todos. Vamos respeitar a religião de todos. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.